É difícil, sim. É complicado, sim. Se é complicado para os americanos que moram aqui e não entendem a diferença, imagine para gente que veio de outro país, imagine que a gente aprendeu dinheiro de uma maneira completamente diferente. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês, vou ensinar, tentar mostrar aqui para vocês a diferença entre mutual funds, ETFs e Index Funds. Esses termos, eles meio que se interrelacionam entre eles e quem não entende nada do assunto se confunde. A gente fica naquela ânsia de fazer algo, mas acaba não conseguindo fazer nada. Por quê? Por não entender. Então, fica aqui que eu vou mostrar a diferença de cada um deles para vocês e depois a gente explicar cada um. Depois eu mostro as diferenças, os prós e os contras. Meu nome é Fabiana Campos e esse é um canal sobre finanças e riquezas, dinheiro em geral. Dicas, tudo que você quiser aprender e entender, você vai encontrar aqui no canal. Vamos lá! O básico aqui, para ser entendido, é que mutual funds e ETFs, eles basicamente são... O mutual funds veio em primeiro lugar. É muito, muito, muito antigo. E ETFs é uma coisa, eu diria que mais moderna, veio depois. Mas basicamente eles dois têm uma característica em comum. Eles são como cestas, onde você... Dentro dessas cestas você tem várias ações de diferentes opções, diferentes empresas. Tá tudo ali dentro, separado nas cestas. A primeira coisa que isso traz é conveniência. Imagine você ter que escolher ação por ação e colocar ali dentro. Isso você também pode fazer. Só que um mutual fund e um ETF, eles já trazem isso concentradinhos ali numa cesta. Já está diversificado, já está tudo ali separadinho. Então essa é a primeira coisa para vocês saberem. E quais são as duas principais razões, então? Porque aí você pode se perguntar assim, por que a pessoa então prefere, por que ao invés de ir lá e comprar uma ação da Apple, por exemplo, a pessoa prefere ir lá e comprar tudo misturado numa cesta só? São duas coisas diferentes e duas coisas principais que fazem as pessoas correr para um mutual fund ou para um ETF. A primeira delas é que você vai ter menos risco. Tá? Por que menos risco? Quando você vai comprar uma ação da Apple, por exemplo, ou do Facebook, por exemplo, se alguma coisa acontecer com o Facebook, como por exemplo agora aconteceu aí com o Metaverse, a gente está em fevereiro de 2022, se alguma coisa acontece com o Facebook e aquela ação cai, tudo que você tem ou pode, ou tá tudo ali no Facebook, então caiu tudo de vez. Quando você tá com uma basket, por exemplo, um mutual fund ou um ETF, e nela tem várias ações de várias empresas, Facebook, Amazon e assim sucessivamente, se uma cai, a outra compensa. Então, e outra coisa, essas ações, elas foram já pré-determinadas, já estão sendo escolhidas e definidas por pessoas que entendem muito mais do assunto. Então, as pessoas sabem o que colocam ali dentro daquelas cestas. Então, esse não é um trabalho que você precisa ter, de entender um por um. Você pode entender sobre ações separadas? Claro que pode. Mas ali o trabalho já foi feito por alguém. Aquilo ali já foi determinado por pessoas que já estão estudando aquilo. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda é a pura conveniência mesmo. Porque imagine você ter o trabalho de pesquisar empresa por empresa e colocar ali... eu vou pesquisar tudo sobre essa empresa, agora tudo sobre essa empresa. Eu vou pegar minha cesta vazia e vou ver o que eu pego na prateleira. Não, é como se fosse aquelas cestas já pré-feitas que a gente encontra prontas no supermercado. Alguém já teve aquele trabalho ali pra você. Alguém já botou determinadas marcas dentro de uma cesta, foi lá e colocou determinadas marcas dentro de outra cesta. Eu tô explicando dessa forma pra ver se deixa bem fácil, bem claro de entender. E daí vem algumas características específicas de mutual funds, eu vou explicar aqui para vocês. A primeira delas, a diferença do mutual funds para o ETF, por exemplo, é que no mutual funds o que quer que aconteça durante o dia só vai ser computado lá no fim do dia. E o que for computado no final do dia vai ser a mesma coisa para todo mundo. Uma outra coisa referente ao mutual funds é que eles têm um valor mínimo para você começar a entrar no mutual funds, que em média é de $3.000, tá? Se você tem um 401k, provavelmente o seu dinheiro vai estar em mutual funds. E mais uma subdivisão, digamos assim, dentro do mutual funds. O mutual funds ele pode ser gerido ativamente ou ele pode ser gerido passivamente. Qual que é a diferença entre isso? Quando você tem um mutual fund gerido ativamente, significa que tem alguém lá ativamente de olho no que está acontecendo e meio que relocando aqueles investimentos ali. Passivamente já é o contrário. Passivamente existe geralmente, é aí onde vai entrar agora o Index Fund. O Index Fund vai entrar ali porque ele é gerido de uma maneira passiva. Não tem uma pessoa lá olhando o que está acontecendo. Ele é um índice, por exemplo, o mais comum de todos, o que todo mundo conhece, o S&P 500, ele vai olhar o que está acontecendo, vai criar um índice baseado nas 500 maiores empresas aqui dos Estados Unidos. Então, o que acontecer naquele índice não tem uma pessoa ali olhando, vai depender muito do que acontece na bolsa, se sobe, se desce
o que quer que seja. Então, e nesse ponto você tem um fundo ativo e um passivo. Claro que esse ativo vai custar mais do que esse fundo passivo, que não está sendo gerenciado por ninguém. Essa também é outra característica de um mutual fund ser ativo ou ser passivo. Bom, agora vamos falar o que são os ETFs, Exchange Traded Funds, tá? Eles têm uma similaridade com ações individuais, apesar de não ser. Por que eles parecem? Primeiro que o preço deles vem em tempo real, é ali o que estiver acontecendo, tá? E você pode comprar eles individualmente, como você compra, por exemplo, uma ação qualquer. A diferença é que, primeiro, tá tudo numa basket, como eu expliquei para vocês. E uma das diferenças em relação entre o ETF e o Mutual Funds é que você consegue comprar ele com um preço bem mais barato. O preço de mercado, o preço que estiver acontecendo, então é mais acessível, digamos assim, para um investidor comum, para a pessoa que quer simplesmente entrar. Você pode comprar ele através da sua brokerage account, qualquer que seja ela, Vanguard, Robinhood, o que quer que você use, você pode chegar lá normalmente e comprar uma ETF. Dentro do ETF, ele pode ser ativamente gerenciado e passivamente gerenciado. Essa é outra característica igual ao Mutual Fund. Ativamente tem alguém gerenciando aquilo. Passivamente, ele também tem um Index Fund ali que está delimitando quais vão ser aqueles valores. E essa é uma parte agora que as pessoas ficam realmente confusas. Eu vou tentar explicar essa diferença aqui para vocês. Quando você tem Mutual Fund, você tem eles ativamente sendo gerenciados e passivamente. Quando você tem um ETF, você tem o ETF sendo ativamente gerenciado e passivamente. Nos dois, quando você tem ele passivamente sendo gerenciado, ali pode existir um Index Fund. Então, um Index Fund, ele é um Mutual Fund ou ele é um ETF. Só que nem todos os Mutual Funds são Index Funds. Lembra que tem os que são ativamente gerenciados? E nem todos os ETFs são Index Funds também, porque tem aqueles que são ativamente gerenciados. Então, essa é a principal coisa. Index Fund ou é Mutual Fund ou é ETF. Mutual Fund e ETF não necessariamente são Index Funds. E tem uma coisa aqui que, na minha opinião, é o que torna isso bem interessante, tá? Você pode setorizar ainda mais. Todo Mutual Fund ou todo ETF, eles têm como goal, é como um business plan, eles têm como goal chegar a algum lugar, eles estão ali com algum objetivo. Então, por causa disso, as corretoras elas oferecem ETFs e mutual funds especializados em tudo. Você pode comprar do setor de construção, você pode comprar do setor financeiro, você pode achar que robótica é uma coisa do futuro. Então, sabe de uma coisa? Eu não vou investir na empresa tal, empresa tal. Eu acho que o setor de robótica vai dar um grande resultado aí no futuro. Então, eu vou comprar uma ETF de robótica e deixar ela ali. Por quê? Porque ali ela está concentrando todas as empresas de robótica do setor. Então, aí você tem um ETF só daquilo. Não, eu acho que o setor de construção vai dar bem, vai dar bom, o país está crescendo, eu quero investir nisso. Então você vai comprar uma ETF de construção, com todas as empresas de construção dentro da cesta. Essa é mais uma maneira de diversificação dentro da diversificação. É isso que eu acho, na verdade, super interessante. Bom, então vamos agora falar das diferenças em relação a seus objetivos. O que é que funciona melhor? Agora que você já entendeu que tem mutual funds ativos e passivos, ETFs ativos e passivos, vamos lá. Se o seu interesse é pagar o mínimo de FII que você puder, o mínimo de taxinhas ali no final da história. Os mutual funds ativamente gerenciados são os mais caros, digamos assim. Depois os mutual funds passivamente gerenciados são aqueles mais caros. Depois os ETFs ativamente gerenciados são os mais caros. Então, o mais barato de todos, os que têm menos FIIs, são os ETFs passivamente gerenciados. Esse é o primeiro ponto, para quem quer pagar pouca taxa. Uma outra coisa a considerar é o preço. Se você quer começar, se você quer entender, você quer saber como é, você não tem muito dinheiro ainda, e a melhor maneira de fazer isso, a maneira que você consegue colocar seu pé pelo menos lá, é através dos ETFs, porque os ETFs eles têm valores menores que os mutual funds, né? E além de terem valores menores que os mutual funds, recentemente o que as empresas estão fazendo é que você está podendo comprar pedaços de ETFs. Às vezes você consegue comprar com muito pouco dinheiro. Então, essa é a vantagem do ETF, digamos assim, para quem está começando. Você pode ir lá, você pode pesquisar dentro da sua própria corretora e comprar o ETF que você quiser. E começar ali de pouquinho em pouquinho, começar ali aprendendo, entendendo. E no futuro você vai fazendo algo mais robusto, maior, depois que você já entender o mercado um pouco melhor.
Tem mais um detalhe em comparação entre os dois. Se você é daquelas pessoas que você quer, por exemplo, determinar um valor por mês e aquele valor ser automaticamente gerenciado, aí você vai fazer isso no Mutual Funds. O Mutual Funds permite com que um determinado valor saia todo mês automaticamente e comece a ser investido. No caso do ETF, você não consegue fazer isso e você tem que ir lá e ativamente decidir isso todos os meses. Não sei, para algumas pessoas isso pode ser um big deal, mas para outras pode ser uma coisa simples. A pessoa pode se programar e uma vez por mês ir lá olhar o que está acontecendo e comprar o que quiser comprar. Então essa é uma outra diferença entre eles dois. Bom, gente, eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para vocês, tenha ajudado, tenha esclarecido esse básico aí que a gente acaba se confundindo. Depois dele, eu tenho certeza que pelo menos você vai poder conversar com alguém, entender do que se trata, entender a diferença entre um ETF, entre um Index Fund, entre um Mutual Funds, o que é, o que significa cada um desses termos, tá? Vou colocar aqui todos os links de clique, subscribe, blá, 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 blá. E aqui tem um vídeo, não sei se para que lado aqui vai, mas tem um vídeo falando sobre, se você chegou aqui nesse vídeo, mas na realidade você ainda acha, não, eu preciso me organizar financeiramente primeiro, antes de pensar nessa questão de ETFs, Mutual Funds, Index Funds, para você ter um vídeo aqui da técnica dos envelopes de uma maneira mais organizada. Talvez você precise começar pela técnica do envelope para depois pensar em relação à questão de o que comprar, que tipo de ações, que tipo de portfólio vai funcionar para vocês. Então, clica no vídeo e vocês vão poder assistir essa parte e entender isso um pouco melhor.